Meus amigos, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a situação atual do esporte. Jogador saindo, tá certo? A gente vai conversar um pouco sobre a saída do magnífico astro Arthur Souza. O esporte está colocando Arthur Souza para fora. É um jogador que é do Red Bull Bragantino, estava emprestado ao esporte. A gente vai conversar um pouco sobre que esse cara não é nem para ter chegado, tá bom? E também, meus amigos, a gente vai conversar sobre atraso de parcela. Isso mesmo, o esporte já tem o seu primeiro atraso de parcela de compra de jogador. Isso, o presidente do esporte disse que tirou o esporte da lama, mas pelo que eu estou vendo aí, já começou a ter atraso desnecessário. Se o time está com o cheio da grana aí, como ele diz, se ele tirou o time da lama e fez contratações milionárias aí, mais de 57 milhões de reais investido no esporte e já atrasou a primeira parcela. Eu vou trazer aqui tudo certinho para vocês, mas a gente quer começar primeiro, meus amigos, conversando aí sobre Arthur Souza. Bora lá. O esporte vem e traz Arthur Souza e agora já tirou o cara. Assim, esse cara não é nem para ter chegado no esporte, que é onde é o ponto que eu quero chegar. Bora lá, no início da temporada, o esporte diz: não, vamos colocar a base, que foi o pedido de Pepa para a gente fazer um treinamento e tudo mais. Beleza, botou a base para jogar e vários jogadores da base se destacaram. Atacante, também, que foi o caso que Zé Lucas apareceu e subiu pro profissional, mas só Zé Lucas, tá? Porque Zé Lucas também foi bem acima da curva, né? Foi acima dos outros atletas. Mas subiu Zé Lucas e Marcelo Aju. Só que Marcelo Aju já tinha jogado no profissional. Ele voltou para o esporte, mas enfim. E já foi emprestado, né? No caso de Marcelo Aju. Mas falando aí desse Arthur Souza. O esporte bota essa base para jogar. A base mostrou algumas coisas que tinham aí, alguns jogadores. Tinha caso aí, tinha um jogador Riquelme, que é interessante, já foi até pro Internacional e voltou, que é atacante, fez esse Arthur Souza, que veio emprestado do Bragantino. Tinha o filho de Wagner Love também, que eu acho bem fraco, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, e também tem Dieguinho, tá? Dieguinho que jogou já pelo profissional do esporte e não teve mais oportunidades, até foi mesmo na Série B, se eu não estiver enganado, foi na Série B de 2023. Ele jogou aqueles últimos jogos. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, meus amigos. Como é que o esporte chega e traz esse Arthur Souza? O cara fez 7 jogos, meus amigos. E se eu disser que esse cara deu um chute em gol, eu tô mentindo. Ele vem do Red Bull Bragantino, tem 22 anos, é o cara da base. Veio no meio aí de uma negociação que o esporte fez com o Bragantino. Aí o cara veio, chegou emprestado, não era comprado, 22 anos, e a base, o esporte não dá oportunidade. Como é que você tem uma base que tem Dieguinho, tem Riquelme, filho de Wagner Love, que não é essas coisas todas, mas o cara, se esses boy aí que eu falei, Dieguinho, Riquelme e o filho de Wagner Love forem piores do que esse Arthur Souza, pode fechar a base, meus amigos. Porque não existe o que acontece no esporte. Tem coisas que, assim, é lógica. Se você tem sua base, coloca a base para jogar, pô. Sobe 1, 2 da base, faz um trabalho, não vai buscar esse Arthur Souza lá na casa de não sei quem, traz esse cara, e esse cara quando entrava nos jogos, horrível, horrível, você via que ele não fazia nada, parecia Gasparzinho, não sei se você já viu Gasparzinho, para falar a verdade, ele me fez sentir saudade de Gustavo Coutinho, pô. Gustavo Coutinho, pô, como é que você tira Gustavo Coutinho, dispensa Gustavo Coutinho, que é um ativo do esporte, que é ruim, tá? Não estou dizendo aqui que Gustavo Coutinho, oh meu Deus, ele virou um astro agora, não. Gustavo Coutinho é ruim, não serve para a Série A. Assim, não é que ele é ruim. Vamos reformular aqui. Ele é um jogador de Série B, tá bom? Na Série B do ano passado não fez nada, ficou em má fase no segundo semestre, onde o time ali desentrosou, ninguém começou a jogar nada. Mas Gustavo Coutinho, era melhor deixar Gustavo Coutinho do que esse Arthur Souza. O esporte traz esse Arthur Souza. Nada, o cara não fez nada. Comeu o dinheiro do esporte, mais um que comeu o dinheiro do esporte e está indo embora. O esporte está devolvendo ele para o Red Bull Bragantino, mas já tem clube de Série B interessado no jogador. Mas é o ponto que eu fico assim, pô, tem a base. Aí tu pega Dieguinho, empresta para não sei para onde. São muitas coisas que tem dentro do Esporte Clube do Recife, meus amigos, que eu acredito que acho que nem o próprio Yuri Romão
consegue explicar isso. São contratações totalmente erradas. É do começo ao fim. E esse Arthur Souza é mais um que nessa reformulação que o Sport vai fazer agora, nessa parada pro Mundial, já pegou o beco, não vai sentir saudade. Não sei nem se ele é canhoto, se ele chuta de esquerda ou se ele chuta de direita. Nunca vi um chute desse atleta. A realidade é essa. Mas bora pro outro ponto aqui, que é o ponto que Yuri Romão vem sempre colocando, passando na cara da torcida, que o Sport, ele tirou o Sport da lama, que o Sport tava... Beleza, o Sport tava ruim, tava na lama, não vou ser ingrato aqui, como muita gente tá falando. Ele tirou o Sport da lama, o Sport era dívidas em cima de dívidas, dívida era causa trabalhista e tal. Ele ajeitou as coisas, tá falando financeiramente, ele ajeitou, deixou tudo certinho. Eu sempre disse, para a parte financeira do Sport, eu dou uma nota 7 ou 8. E não vou dizer nem que dou uma nota 7 ou 8, eu dava. Porque essa bomba que acabou de chegar é que o Sport já está com parcela que comprou de atleta, que no caso é Matheus Alexandre. O Sport comprou Matheus Alexandre, a parcela iria agora para ser paga agora e não foi paga. Mas bora para a matéria e depois a gente conversa um pouco sobre a questão de Yuri Romão dizer que não, tirei o Sport da lama, mas parece que quer colocar o Sport lá novamente. Mas bora lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, chegou para mim aqui que o Sport ainda não pagou a primeira parcela da compra de Matheus Alexandre. Essa parcela seria de $500 mil e o vencimento seria no dia 31/5. E o Cuiabá, que está cobrando todo mundo, já está cobrando o Sport. O Vene Casagrande chegou a apostar que a primeira parcela da compra de Matheus Alexandre seria paga nesse mês de junho. Mas recebi aqui que a primeira parcela venceu mesmo no dia 31/5. Enfim, aguardar para ver se alguém do Sport pode se manifestar sobre isso. E a matéria foi de Berdan Torres. Bora lá, meus amigos. Assim, é complicado o que vem acontecendo. A gente tá vendo que o Sport tá com um pé, com os dois pés, bem dizendo, numa Série B. Só um milagre pode não fazer o Sport cair para a Série B e já tá faltando dinheiro. Porque se você tem uma parcela que venceu no dia 31 e você não pagou, já tá faltando grana. É a realidade. Ah, Jackson, mas ele pode atrasar 2, 3 dias. Beleza. Tem todo o direito de atrasar, paga os juros, faça um reacordo com o Cuiabá. Mas o ponto que eu quero chegar é que seu Yuri Romão sempre paga adiantado as coisas e já atrasou. E não é $500 mil não, tá, pessoal? É $500 mil. Isso aí vai aí por em torno de 2 milhões, 3 milhões de reais, nessa faixa aí. Então, o Sport já está atrasando a primeira parcela do astro, do nosso astro, Matheus Alexandre. Então, isso significa que está faltando grana. Ou está faltando grana ou tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque o Sport e a gestão de Yuri Romão nunca foi de atrasar nada. Sempre pagaram em dia, tá? Ou mesmo antes, o salário dos jogadores, da folha, enfim, eles pagam antes. E agora chegou essa notícia que Yuri Romão atrasou esse pagamento e vai fazer um acordo aí, o que tudo indica que já fizeram um acordo que vão pagar agora em junho, não sei com juros, sem juros, mas vai ser pago agora em junho. E o ponto principal, que é o ponto que me deixa indignado, é que já afastaram o atleta, beleza, e o atleta tá pousando de gatão aí em Paris. Tem todo o direito dele, ele foi afastado, não tem coisa, mas para você ver, não é a questão que ele não tem direito de ir para Paris, tá? Ele tem direito de ir para onde ele quiser, até para a China, se ele quiser. Mas o ponto é que o atleta é tão sem mercado, foi uma compra tão horrível do atleta, para a gente ver que o atleta é tão sem mercado, que nem clubes da Série B se interessaram por Matheus Alexandre. Para você, um próprio Cuiabá ainda não se manifestou, que poderia dizer, não, traz ele de volta aqui, tudo mais, a gente fez um acordo aqui e tal. Não, nenhum clube está interessado em Matheus Alexandre. E o Sport pagou 9 milhões de reais. Pagou assim, vai pagar, que já tem a primeira parcela atrasada aí. É complicado, meus amigos. Assim, chega a ser revoltante você agora olhar que o Sport está atrasando parcela. Eu não sei como é que vai terminar essa gestão. Como é que vai ser o Sport na Série B? Supondo que o Sport já caiu, tá?
Como é que vai ser o Sport na Série B? Isso me preocupa muito. Yuri Romão brincou de ser presidente, colocou pessoas que não tem nada com nada aí, que não sabem nada de futebol, não sabiam nada de futebol, que agora ele está reestruturando, que também eu não confio nesse pessoal que está aí, tá? Mas brincou com a torcida do Sport, quis dizer que ele era o cara, que entendia de futebol era ele, fez uma contratação que o jogador está afastado, ainda recebendo salário do Sport, porque se ele não está em nenhum clube, ele está em Paris lá, é com o dinheiro dos sócios, meus amigos. Você que é sócio, você está pagando ainda a Matheus Alexandre. Então, assim, é complicado, já está começando a ter esses atrasos de 1, 2 dias e tal, mas é atraso, isso preocupa, principalmente por os valores que o esporte comprou esses atletas e principalmente a minha preocupação não é só esse ano, tá? A minha preocupação é em 2026, numa possível Série B. Como é que vai estar a finança do esporte? Vai conseguir contratar? Vai brigar em 2026 para subir para a Série A mais uma vez ou vai brigar para não cair ou um meio de tabela? Para não cair é a catástrofe, tá? Mais um meio de tabela para se manter numa Série B, porque gastou o maior investimento da história do esporte e ninguém viu o retorno. Como a gente está vendo aí, parcela atrasada de Matheus Alexandre. Até então o esporte não se pronunciou, não falou se pagou, se não pagou ainda. Beleza? Mas deixa aí nos comentários o que é que tu achou aí dessa saída de Arthur Souza e também desse atraso do pagamento de Matheus Alexandre.